Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal da Suno Research. Eu sou Carlo Cauti, sou editor-chefe do portal Suno Notícias e estamos aqui hoje para comentar com vocês o que está acontecendo com o mercado petrolífero. O petróleo parece que chegou a negativo, mas na verdade não é assim. Falamos de futuros do petróleo, mas as cotações estão muito baixas, seja no caso do WTI, que é o petróleo de referência dos Estados Unidos, seja no caso do Brent, que é o petróleo de referência da Europa. Então vamos entender o que aconteceu e vamos explicar que não é que você vai fazer encher o tanque no seu carro e porque o petróleo apareceu negativo no noticiário que você vai encher o tanque de graça ou receber dinheiro, mas simplesmente estamos falando de cotações para os próximos meses. Veremos as razões disso e no que isso impacta nos resultados das empresas do setor de petróleo, especialmente Petrobras e PetroRio. E por isso estamos aqui com o nosso analista, o nosso Rodrigo Weinberg. Muito boa tarde, Rodrigo, e obrigado por estar conosco. Boa tarde, Carla. Como vai? Tudo certo, e com você? Como é que vai a quarentena? Tudo bem. Vamos lá, Rodrigo. Então, vamos tentar dar uma explicaçãozinha para a galera que não está entendendo muito bem o que acontece com o mercado de petróleo. As cotações do petróleo estão caindo no nível mais baixo dos últimos 30 anos e, ao mesmo tempo, vimos que, em abril, os contratos futuros para o mês de maio chegaram a ser negativos. Por que está acontecendo isso? Bom, então, antes de tudo, é importante a gente lembrar que esse petróleo que se tornou negativo é o petróleo que é consumido nos Estados Unidos, o petróleo WTI. E isso foi ocasionado por, principalmente, 3 fatores, né? O primeiro, obviamente, a gente teve uma queda da demanda mundial muito forte. O mercado fala em 30 mil barris de 100 mil, então 30%, né? E isso é esperado porque com a quarentena tem menos pessoas voando de avião, menos navios trazendo mercadorias e menos pessoas dirigindo, usando carro, então o uso de combustível ele é muito menor na sociedade toda. Então esse é o primeiro fator, uma queda brusca da demanda, assim como de quase todos os ativos financeiros aí do mercado. Mas tem também um segundo fator, o segundo fator é a questão dos contratos futuros. Acontece que o WTI, ele tem uma liquidação que a gente chama de liquidação física, é preciso de fato entregar o produto, ou seja, se eu me disponho a comprar tantos litros de barril por tal preço daqui a um mês, eu vou ter que ir lá e pagar esse dinheiro e pegar meu barril. Acontece que existe também a liquidação financeira. A liquidação financeira eu só vou ter um ajuste ali monetário da minha posição, né? Então, mesmo se esse barril, por exemplo, eu comprei a 50, o contrato dura 50, lá na data tá 70. Então, a princípio eu ganho 20. Não, mas eu tenho que pegar esse barril, estocar ele e vender. E aí depois eu tiro a minha diferença. Então ocorre que na segunda, essa última segunda, dia 20 agora de abril, era o último dia para que houvesse a negociação desses contratos. Ou seja, quem estava com posição comprada, se quisesse vender e não ter a obrigação de ir lá na frente pegar esse barril e pagar, teria que reverter a sua posição. Então, o que eles vão fazer? Eles vão vender, vão passar a vender futuro. Estavam comprados, vão passar a vender. Então, não só a gente teve então uma queda na demanda que vai vir, obviamente, que o mercado já está precificando, mas também essa pressão vendedora de posições que já estavam compradas, né? E óbvio, porque essas pessoas que vão comprar, vai ser refinarias, não precisa mais, ninguém está consumindo óleo, não tem por que comprar. Também tem a questão, às vezes, de eles travarem o seu prejuízo também, né? Então também tem o stop loss. Mas isso por si só não traria a cotação pro campo negativo, né? Seria uma questão de mercado, assim como a gente tem para diversos ativos. Mas existe um porém que é devido a essa liquidação física que esse petróleo precisa ficar estocado em algum lugar. Então, para estocar o petróleo, é preciso ter alguma certa armazenagem, uma infraestrutura. Às vezes é uma infraestrutura própria da empresa, ela também vai ter custos de manter isso aí, ou então tem que, às vezes, muitos casos, alugar um navio para isso, um navio que vai ficar com esse petróleo. Então, o que acontece? A pessoa que comprar esse barril, ele vai ter que pagar para estocar em algum lugar. Eu vou pegar algo que vale, digamos, 20, mas eu vou ter que pagar 30 para estocar. Então, foi campo negativo. Então, eu que estou comprando, não faz sentido eu comprar isso aí. Então, alguém que tem que me pagar, vai me pagar essa diferença, e aí, então, com isso, eu vou conseguir pagar a estocagem desse petróleo, né? E por isso ele foi para o campo negativo, né? É algo bem atípico de acontecer, mas é um fato que existe sim essa limitação física e por causa dessa liquidação física isso aí tem que ficar armazenado e as pessoas que comprarem petróleo vão ter um custo. Acontece que esse custo ele ultrapassou o valor, né, do próprio petróleo, então isso no agregado, né, no mercado, então acaba que eles precisam acontecer isso, né, eles receber dinheiro para comprar petróleo, né, é algo que a princípio é meio estranho, não devia ocorrer, mas faz todo sentido por causa da liquidação física, né, e por isso também que o mercado não espera que isso aconteça com o Brent, porque o Brent ele tem a liquidação financeira
financeira da coisa, né? Então, não precisa eles realmente ir lá e comprar esse petróleo e armazenar, né? Eles vão ter só ali, então, a liquidação financeira da operação, né? Isso aí não vai acontecer com o Brent, assim, o mercado espera, mas, obviamente, os dois primeiros fatores, né, que tem a ver com uma queda abrupta da demanda e também um excesso de oferta, vai sim afetar o Brent, né? Mas isso aí o mercado espera um pouco mais para frente. Quanto você acha que a guerra petrolífera entre Rússia e Arábia Saudita, assim como o aumento da oferta por parte dos Estados Unidos, que graças ao shale oil se tornaram o primeiro produtor do mundo, influenciaram nessa dinâmica de preços? Olha, acontece que os árabes eles não conseguiram segurar essa queda, né? Eu falei, uma queda de 30 mil barris, estavam falando algo como 30 milhões, né? Uma queda de 10 milhões, então eles estavam vendo que precisaria cortar mais, né? Então isso a gente está vendo árabe com Rússia também. Com o tempo, essa indústria ela foi amadurecendo em outros países, então o poder dos árabes em controlar preço, ele está cada vez menor, né? E esses acordos, vários países também é complicado, porque aí eles prometem que vão fazer, e se não fizer, quem vai lá fiscalizar, quem que vai... Começa a ficar um embate mais igualitário de forças, inclusive o Brasil comentando a produção do pré-sal, os Estados Unidos com o shale gas também. Então é um mercado que a sua dinâmica de preço ela se tornou mais volátil e um embate aí maior, né, entre os diversos participantes. Às vezes os árabes querem manter o preço baixo para quebrar os concorrentes americanos, né? Às vezes eles querem cortar para aumentar, mas agora vamos ter que reavaliar isso porque já não é tão simples assim, né? Não funcionou tão bem esse mecanismo de corte de petróleo por enquanto. Mas obviamente continuar cortando a produção, uma hora isso aí acaba se ajustando, né? E qual que é o efeito que você acha que vai ter isso em cima das petroleiras, né? Em cima da Petrobras, da PetroRio e de outras empresas que atuam no setor? Qual que você acha que vai ser esse efeito? Qual está sendo o efeito agora em cima das empresas que atuam no setor petrolífero? A gente viu uma queda delas bastante forte nas bolsas, né? Qual que você acha que vai ser o efeito também no balanço dessas empresas? Vão ser muito prejudicadas, obviamente, a sua principal mercadoria, petróleo, vai passar a ter uma cotação muito menor. Com isso, impacta diretamente a geração de caixa dessas empresas e, inclusive, a gente teve aí decisão da Petrobras de paralisar a produção em várias plataformas, principalmente campos maduros, porque os campos maduros são aqueles campos que já estão operantes aí há muitos anos, inclusive décadas alguns, eles têm um custo de extração maior e acaba que com essa queda do petróleo não fica econômico a gente continuar extraindo dali, então foca mais no pré-sal que tem uma pressão de óleo muito maior, né? Jorra petróleo é muito mais barato extrair daí. E esse efeito ele é mais pronunciado ainda na PetroRio, que tem a sua estratégia voltada justamente para os campos maduros e com base, então, nessa diferença entre o preço do petróleo e o lifting cost, que a gente chama, que seria o custo, né, para extrair esse petróleo, põe ali despesas também administrativas junto, acaba essa margem, ela fica cada vez mais comprimida, então a empresa ela já anunciou que vai postergar investimentos, postergar a revitalização no campo de polvo, a terceira fase também. Estava previsto sim muita coisa, perfuração até no campo de frágil para esse ano, tinham projetos muito ambiciosos, vai manter a princípio o negócio com a Petrobras, a compra dos 30% restantes lá do campo de frágil, e por longo prazo eles acreditam sim que a operação continua viável, eles não vão abandonar as suas plataformas, porque eles têm sim um hedge para esse ano, até mais ou menos a metade, mas para o segundo semestre não tem, só que até lá eles acreditam que isso aí já vai ter recuperado um pouco. Obviamente, é óbvio que não vai ficar em território negativo o petróleo, né? Isso no WTI e no Brent, a gente tiver uma desvalorização forte, esperam que isso aí aumente também, mas como eu disse, não é tão simples. Os árabes vão cortar petróleo, aí o preço começa a subir, aí entra os produtores americanos também. Então eles vão aumentar aqui a oferta e já vai contrabalançar. Então já não tem dando poder assim, né? Para onde se vai parar é muito complicado de avaliar, né? Chutar um valor para o petróleo não é simples, né? Em um momento de situação tão complicada, tão ligada e tão anormal como a gente está vivendo, né? Jamais nenhum de nós viveu uma paralisação, nem os nossos avós, na verdade, viveu essa paralisação tão grande por tanto tempo assim. Então fica muito um evento que aconteceu que a última vez a gripe espanhola, né? 100 anos, né? Uma vez a cada 100 anos, também não foi nessa escala, mas acontece. O investidor tem que saber isso que acontece, essas coisas acontecem e então tem que sempre ter uma margem de segurança grande, porque é raro, mas às vezes acontece e quando acontece o impacto é grande. Se a pessoa não trabalha só com o melhor cenário, um cenário otimista, um cenário base, não cuida muito da parte de risco, né? Da sua carteira. Por isso tem que assinar o Suno Research e ficar ligado em nossas dicas, nossos relatórios e nossas carteiras também, porque explicam direitinho como o investidor deve se comportar. Gente, por hoje nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer ao seu Rodrigo Weinberg para explicar um pouco mais para a gente o que está acontecendo no mercado de petróleo internacional e o que vai acontecer também, o que está acontecendo com as empresas do setor. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. E a gente volta a se ver logo aqui no canal do Suno Research
Fique ligado em nossos vídeos e também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, aqui no YouTube, também no canal do Suno Notícias. Vai lá e se inscreve que temos lives todo dia, meio-dia e 7 da noite. E também nosso site, sunoresearch.com.br/notícias. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção a todos e até mais.